Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula 12 do curso de Programação em MATLAB. Nessa aula, a gente vai aprender como fazer a decomposição em valores singulares, ou da sigla em inglês SVD. É um método muito interessante de você quebrar uma matriz sua em três pedacinhos, e isso pode ter diversas aplicações na engenharia, na física. E quem quiser entender um pouquinho mais sobre a teoria por trás, a teoria da álgebra linear por trás disso, eu recomendo dar uma olhadinha na página do Wikipedia, e que realmente vai ajudar bastante, eles explicam muito bem. Mas, antes de tudo, eu tenho um recadinho muito importante, que é se inscreva no canal, né? Ative o sininho, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer cada vez mais. Mas, além desse recado, quem usa Windows, você não tem um leitor nativo por arquivos .m do MATLAB. Então, se você baixa um código pronto e quer só dar uma olhada, entender um pouquinho do código, antes de realmente programar e rodar o código, você não consegue fazer isso no Windows. Você dá um puta trampo. Então, eu recomendo o Notepad, que na hora que você instala ele, ele é bem leve. E você usa ele como default para abrir os arquivos .m do MATLAB. Você não vai ter nenhum tipo de problema. Ele vai abrir de forma super rápida. Você vai conseguir ter aquela primeira pré-visualização do código que você está trabalhando ou vai trabalhar. E quem usa Mac ou Linux não tem esse problema, porque o próprio sistema operacional tem um leitor muito eficiente nativo já. O método de decomposição em valores singulares, ele é um método mais elegante para a gente conseguir reduzir o posto matricial de qualquer matriz. E, além disso, a gente pode escolher o valor que a gente quer para esse posto. Então, por exemplo, se a gente tem uma matriz que tem lá o seu rank de 4, e a gente quer uma matriz que seja bem parecida com a nossa matriz original, com um rank de 2, a gente consegue a partir desse método. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente como que funciona esse algoritmo e qual que é a ideia, mas primeiramente o objetivo que eu quero que vocês façam é criar uma matriz M por N, calcule o seu SVD. O MATLAB tem a função que chama SVD e ele calcula para você as três matrizes, então é bem simples. E eu quero que vocês reconstruam uma matriz com um rank menor do que a nossa matriz M por N, e você que tem que especificar, ou seja, se eu quero um rank 2, a minha matriz tem que ser 2, e eu posso mudar esse valor no código se eu quiser. Qual que é o método de decomposição de valores singulares? Eu não vou abordar muito, como eu disse, a teoria de Argelin por trás, mas basicamente é um método que tem diversas aplicações na estatística, se eu não me engano, e processamento de sinais também. Ele é um tipo de fatoração de uma matriz. Então você vai ter a sua matriz original M por N aqui, que vai ser a matriz M, no caso. Você decompõe ela em três matrizes diferentes. A primeira é a matriz U, depois é a S, depois é a V. Geralmente você pode ver um sigma que a galera usa como sigma. Sigma ou S é a mesma coisa. E qual que é a característica? A característica é que você consegue gerar uma matriz muito parecida com a nossa matriz MN aqui, com a mesma dimensão, só que com o rank, que seria o posto matricial que você quer. Então, como que funciona? A primeira matriz, que é a matriz U, a gente apenas vai usar os valores desses vetores na coluna 1R. Ou seja, se a gente quer uma matriz que tem um posto matricial de 2, a gente vai do 1 até o 2. Isso em colunas. O mesmo para a matriz S, só que a matriz S ela é uma matriz diagonal. Então, todos os termos aqui é zero e só tem a diagonal principal. Então, a gente vai fazer a mesma analogia, só que a gente vai pegar o primeiro termo. Então, se a gente quer que vai até o posto 2, precisa aí o nosso A11 e o nosso A22. E a matriz V
é o mesmo raciocínio, só que nela a gente pega a coluna. Coluna não, me desculpa. A gente pega as linhas. Então, se a gente quer um posto 2, a gente vai na linha 1, 2. É isso que funciona. O único cuidado que a gente tem que ter é que aqui é V transposto. E precisa tomar muito cuidado com isso, tanto na hora que escrever o código e na hora que for definir as matrizes. Eu vou mostrar na implementação do MATLAB. Então, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona o algoritmo e é essa a ideia. E o resultado esperado é para vocês terem um resultado desse tipo. Então, a gente tem a nossa matriz original aqui. A gente tem a matriz reduzida. Então, olha a redução que eu fiz. Eu tinha um rank 10 aqui. Eu criei um rank 5. E aqui está o erro entre essas matrizes. Então, olha, se vocês olharem aqui, as matrizes são parecidas em algumas regiões pelas cores. E o erro aqui, deixa eu considerar que na verdade o azul que seria o mais próximo do zero. Em alguns pontos tá ok, mas em alguns tá bem estranho. Mas essa que é a ideia. Você consegue ter uma aproximação da sua matriz original com um rank menor. E agora a gente vai trocar para o MATLAB, mas pausem o vídeo e tentem vocês mesmos fazerem. Aqui no MATLAB, a primeira coisa vai ser a gente definir a nossa matriz e escolher o posto matricial que a gente quer. No caso, eu escolhi 5. A nossa matriz é uma matriz 13 por 10. E, portanto, você poderia escolher os valores que vocês quiserem. E vamos ver como que tá a nossa matriz aqui. Tá legal, essa é a nossa matriz. Vamos ver o rank dela. Tá, ela tá com rank 10. O que era esperado, porque ela é uma matriz M por N. Então ela tem que ter rank, são as colunas, então ela tem que ter 10. Beleza? Os 10 são linearmente independentes. Agora a gente vai definir a nossa matriz SVD. É bem simples. A gente tem os nossos vetores U, S e V. A gente escreve aqui SVD. E a nossa matriz original A. Pronto. A gente tem aqui nossas matrizes U, V e AS. A gente pode dar uma olhada aqui. Como vocês podem ver, a nossa S é realmente uma matriz diagonal. E se você quer ter um pouco mais de detalhe nas suas coisas, você pode escrever rules aqui. E o MATLAB vai informar até o tanto de bytes que está ocupando, a classe da sua variável e o tamanho dela. Aqui, por exemplo. Ok? Aqui é só para vocês terem uma noção. Agora a gente vai reconstruir a nossa matriz original, que é a nossa matriz A, utilizando a matriz SVD. A gente vai verificar que isso é realmente verdade, né? Então é aquela fórmula que eu tinha mostrado no nosso slide. U vezes S vezes V transposto. Beleza? Agora a gente vai testar. Tudo certo, a gente tem a nossa matriz V. Aqui eu sem querer escrevi alguma coisa aqui, deixa eu apagar. Agora a gente precisa verificar se essa nossa matriz B é de fato a nossa matriz A original. Então a gente pode vir aqui, escrever A menos B. Isso aqui vai ter que ser 0. E, opa, não é 0, mas vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ahá, uma pegadinha. Na verdade, a gente tem aquele mesmo problema de arredondamento computacional. E acho que se eu escrever para arredondar assim, talvez fique melhor. Mas é que o MATLAB não é um método 100% matemático. Ele faz aproximações numéricas e isso tem um erro de arredondamento computacional. Só que esse erro aqui está na casa da 10 a menos 13. E a nossa matriz A original é uma matriz de números inteiros, então é 0. Nós somos engenheiros, galera de ciências aplicadas, então a gente pode considerar que é 0. Quando eu arredondei aqui, de fato, ele arredondou para 0. Então, não tem nenhum problema. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a nossa matriz utilizando o algoritmo que eu ensinei para vocês. A gente só vai pegar até o R que a gente quer. Então, como a gente definiu o R como 5, só que eu quero mudar esse R no futuro. Então, eu preciso escrever a equação
bem parecido com essa, só que eu coloco o R. Então como eu vou fazer? Lembre-se, o primeiro caso de U, a gente trabalhava apenas as colunas. Então, eu preciso pegar a coluna de 1 até a R. O meu S é apenas a diagonal, então vai 1 até R, de 1 até R. E o meu V era apenas as linhas. Então, de 1 até R. Aqui. Beleza. Vamos ver o que isso vai acontecer. Opa, teve algum erro aqui. E não é esse erro de multiplicação de matrizes. Se eu pôr o ponto aqui, não vai resolver. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem ver qual foi o erro. Na verdade, o erro está o seguinte. Isso aqui, de forma matemática, está certo. Só que para forma de programação não está. Porque a gente está trabalhando com a transposta de V. Então a gente precisa já escrever como transposta aqui. Então, na equação a gente trabalha com a linha. Só que aqui a gente já precisa falar que é a coluna. Então, se eu escrever aqui A2, não tivemos nenhum problema. Esse é o nosso matriz A2. E vamos confirmar. Lembrando que a nossa matriz A2 ela tem que ser bem parecida com a nossa matriz A. Não vai ser 100% e vai ter um grande erro. Mas ela tem que ter no mínimo a mesma dimensão da matriz A. E ela tem que ter o rank que a gente escolheu. Então ela tem que dar uma matriz 13 por 10 com um R de 5. Então, vamos ver aqui. E, opa, fizemos tudo certo. A gente tem um R de 5 e ela é uma matriz 13 por 10. Agora a gente vai vir aqui fazer um plot. Eu vou definir um tamanho aqui. Vai ser a escala do nosso gráfico, né? Eu vou colocar algo em torno da nossa norma de A. Só pra ver como fica. Às vezes fica bom essa imagem. Eu acho que eu não tô esquecendo mais nada aqui. Beleza. E basicamente o que eu tô fazendo é a mesma ideia que a gente fez nos outros vídeos. A gente vai plotar as matrizes. A única diferença é que aqui a gente tem uma função que a gente não trabalhou até agora, se eu não me engano, que é num2string. Essa função, ela converte um número para uma string. Por quê? A gente está plotando o número 1. Não o número 1, o número 5, que é o nosso valor de R. Só que o R definido no MATLAB, ele é um número. O 5 aqui é um número. A gente não consegue plotar esse 5 aqui no gráfico, porque tudo que está aqui é um caractere, é uma string. Então a gente precisa usar essa função para converter o nosso número em uma string. Basicamente isso. A gente vai vir aqui. Vamos ver agora. E pronto. Não gostei um pouco, tá meio... Isso aqui é um problema da escala do gráfico. Eu vou dividir por 5 pra a gente conseguir ver melhor o erro que tem. Aí, as cores ficaram um pouco melhores. A gente consegue analisar melhor. Que em alguns casos a gente fica bem parecido com a nossa matriz original. Só que a gente comete muitos erros em diversos pontos, por sinal. Só que a vantagem é que a gente conseguiu, dado uma matriz A, a gente conseguiu reduzir para um rank que a gente quis. E a gente manteve a mesma dimensão da nossa matriz original e algumas características importantes. Então a gente não mudou ela totalmente. A gente mudou, só que não mudou muito. E às vezes isso pode já ser o suficiente para o problema que você está trabalhando. Então é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.